falar agora sobre educação especial, né? Sobre a questão dessa educação, ela ser considerada aí uma educação inclusiva, né? Sobre essa relação da educação especial e essa relação dela ser inclusiva. O que é? Primeiro a gente tem que entender o que é essa educação especial. Opa, e tem que entender por que ela é inclusiva e qual que é essa necessidade dela ser inclusiva. Vamos entender primeiro a relação dela do dia de hoje, depois a gente vem fazer um panorama histórico, né? Falar sobre algumas declarações, sobre alguns tratados, mas vamos entender. Quando a gente entende por educação especial, a gente sempre vai imaginar, sempre pensar em pessoas que normalmente têm algum tipo de necessidade especial, que antigamente a gente chamava de deficiência, né? Então é um grande problema na hora que a gente fala de educação especial, esse problema, né? Ou falar de necessidades especiais ou falar de deficiência. É um grande erro que é cometido nesse tipo de interpretação. Nós falamos o correto são necessidades especiais, né? São necessidades especiais. Qual necessidades que são essas? A gente pode ter necessidade, problemas psicológicos, problemas psicomotores, problemas físicos, certo? Então são vários tipos de problemas e também existe nessa linha aí um grande erro de interpretação ou de conhecimento, que é a questão ligada aos superdotados. Quando eu falar do superdotado, ele tem que ser colocado também dentro da educação especial. Opa, então peraí, como assim? O superdotado, ele normalmente é deixado de fora da educação especial, né? E ele tem que estar dentro da educação especial. Então temos que ficar sempre cientes com esse tipo de relação, né? Ou quando a gente fala de educação especial, então a gente tem que entender que dentro das necessidades especiais vão estar todas aquelas pessoas que precisam de um atendimento diferenciado, né? Então, lembrem aí que é uma pegadinha, principalmente em hora de prova, quando a gente falar de superdotado. O superdotado ele tem que estar presente dentro da educação especial também, beleza? E aí, qual que é a regra? Qual que é a ideia? Como que a gente vai trabalhar essa educação especial? Qual que é o ambiente, né? O ambiente da gente trabalhar a educação especial, anote aí, a regra é preferencialmente a rede regular de ensino. Mas por que preferencialmente a rede regular de ensino? Essa preferência em relação à rede regular de ensino, ela está ligada principalmente à questão da inclusão, né? Por quê? Historicamente, o que era feito? Você criava uma escola, né? Ou então um centro de referência e colocava todas essas pessoas que tinham alguma necessidade especial para estudar lá. Então, o que acontecia? Se você tem um problema físico, você vai para esse centro. Se você tem algum problema mental, você vai para esse centro. Se você tem algum problema psicomotor, você vai para esse centro. Se você tem algum problema psiquiátrico, você vai para esse centro. Então, qualquer tipo de problemas, se você é superdotado, que muitas pessoas não sabiam e até não sabem até hoje que é da educação especial, você fazia o que? Você pegava essa pessoa e direcionava o que? Para um centro, para uma escola especializada, o que fosse, mas retirava essas pessoas da educação normal, né, do ensino regular. Então, preferencialmente, a preferência é para uma rede regular de ensino. E se as escolas elas não tiverem a capacidade de receber esse aluno? Não existe isso, né? Não existe isso. Essas escolas elas têm que se adaptar. Caso não ocorra, não tenha a possibilidade dentro do próprio sistema de ensino para receber esses alunos, então pode ocorrer uma escola específica que seja adaptada dentro ali do sistema de ensino, né? Mas isso aí é outra coisa que a gente vê mais à frente. Mas a ideia é que esse aluno ele esteja incluído, né? Ele esteja incluído no sistema o quê? No sistema regular de ensino. Então, essa ideia de criar essa regulação, ela é feita principalmente por causa da necessidade de incluir esse aluno na vida regular, vamos dizer assim, para que eu não coloque esse aluno no canto, né? Então, essa imagem aqui ela retrata
ela busca retratar o processo de inclusão, né? Mas ela ainda falta alguns aspectos, por exemplo, né? Ela está faltando aqui, por exemplo, vamos dizer, um cadeirante, né? Ela falta alguns exemplos aqui que são clássicos. Mas vamos observar que as escolas elas já se adaptam, principalmente nas estruturas físicas, nos profissionais, né? Nos profissionais de apoio, os surdos, mudos, né? Vamos dizer assim, eles foram um dos primeiros a entrar nessa educação especial, até pela facilidade já que tinha de trabalhar, certo? Então, essas adaptações, elas foram chegando em nível internacional, né, para depois chegar em nível nacional, mas vamos observar que no caso brasileiro nós temos evolução principalmente com Dom Pedro II, né, lá no período ainda imperial, a gente vai ter adaptação com Dom Pedro II e a partir disso aí a gente vai estar fazendo evoluções. Vamos observar que ainda temos muito para evoluir, né? Ainda tem muito para ser feito, mas isso que tá para ser feito vai ser feito aos poucos, né? Está sendo feito aos poucos, mas temos uma legislação específica. Temos programas que são desenvolvidos para isso, programas governamentais, temos legislações, temos tecnologia já, né? Então, hoje em dia está mais fácil, mas na educação especial eles passaram durante muito tempo por necessidades muito gritantes, porque essas pessoas não tinham espaço, né, no ambiente da educação inclusiva, né, da educação regular. Então lembrei, toda vez que a gente falar, quando a pessoa tiver educação, se for da educação especial, né, ele vai estar preferencialmente na rede regular de ensino, né, preferencialmente na rede regular de ensino, onde ele vai fazer toda essa adaptação que for necessária, onde ele vai estudar, onde ele vai ter sua participação. Então, essa é a necessidade, né, e sempre é necessário observar isso. Então, quando a gente falar, lembrem, são todas aquelas pessoas que tiverem necessidades especiais e lembrem que também o superdotado ele também tem uma necessidade especial. Lembrem todas as vezes disso. Superdotado ele também tem uma necessidade especial, beleza? Isso é uma das coisas que a gente sempre tem que estar atento, porque existe um erro na hora da prova de falar pessoas com necessidades especiais e superdotados. O superdotado ele também precisa de uma necessidade especial. Então são criados atividades próprias para eles. Né? O superdotado ele também não tem que ser tratado como sendo um gênio, ele tem que ser tratado normal como outra criança, mas é óbvio, ou como outro aluno, mas é óbvio que o nível de aprendizado dele é mais rápido e isso tem que ser acompanhado no ambiente escolar. Para isso é formada uma equipe específica, né, para acompanhar esse aluno. Os níveis de cobrança também em relação a provas não é e avaliações não é porque esse aluno ele está na educação regular que ele tem que ser avaliado da mesma maneira. Para isso a gente tem o recurso da terminalidade específica, né, que são maneiras desses alunos serem aprovados, principalmente no ambiente da educação regular, mas de uma forma para que sejam avaliados de uma forma diferenciada, né? Então a gente tem a chamada terminalidade específica, beleza? Então é bom a gente ficar atento com essas características. Então aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar falando da educação especial.